Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni foi um escultor, pintor, arquiteto e poeta italiano do Alto Renascimento, que exerceu uma influência incomparável no desenvolvimento da arte ocidental. Citações inspiradoras de Michelangelo mostrarão suas opiniões sobre arte, escultura, aprendizado e vida. O maior perigo para a maioria de nós não reside em definir nosso objetivo muito alto e aquém, mas em definir nosso objetivo muito baixo e alcançar nossa meta. A verdadeira obra de arte é apenas uma sombra da perfeição divina. A ideia está aí trancada. Tudo o que você precisa fazer é remover o excesso de pedra. Só Deus cria. O resto de nós apenas copia. O maior perigo para a maioria de nós não é que nosso objetivo seja muito alto e o perdemos, mas que seja muito baixo e o alcancemos. Seus dons estão no lugar onde seus valores, paixões e forças se encontram. Descobrir esse lugar é o primeiro passo para esculpir sua obra-prima. A beleza é a purga das superfluidades. Gênios é eterna paciência. Se você soubesse quanto trabalho deu nisso, não o chamaria de gênio. Aquele que segue outro nunca o ultrapassará. Se estamos satisfeitos com a vida, não devemos ficar descontentes com a morte, pois ela vem das mãos do mesmo Mestre. Não há dano maior do que o tempo perdido. Você sabia que as mulheres que são castas permanecem muito mais frescas do que as que não são? Um artista realiza seu trabalho mais difícil quando se afasta da tela em branco e pensa no que vai criar. Os pintores não são de forma alguma insociáveis por orgulho, mas porque encontram poucos objetivos iguais à pintura, ou para não se corromper com a conversa inútil de pessoas ociosas e rebaixar o intelecto da imaginação elevada em que estão sempre absorvidos. O amor é uma bela imagem imaginada ou vista dentro do coração, o amigo da virtude e da gentileza. Para quem sente isso, nada torna a alma tão religiosa e pura quanto o esforço para criar algo perfeito para Deus é a perfeição, e quem se esforça por isso, se esforça por algo divino. A verdadeira pintura é apenas a imagem da perfeição de Deus, uma sombra do lápis com que ele pinta, uma melodia, um esforço pela harmonia. Que te seja suficiente ter pão e viver virtuosamente e mal como Cristo, como eu aqui. Eu vivo mesquinho e não me preocupo com a vida ou honra e vivo com o maior esforço e 1000 preocupações. Já fazendo há cerca de 15 anos desde que tive um happy hour. Um bom artista nunca deve permitir que a impaciência supere seu senso do objetivo principal da arte, a perfeição. É necessário manter a bússola nos olhos e não na mão, pois as mãos executam, mas os olhos julgam. O maior risco para o homem não é almejar alto e errar, mas almejar baixo e acertar. Já aos 16 anos, minha mente era um campo de batalha, meu amor pela beleza pagã, o nu masculino, em guerra com minha fé religiosa. Uma polaridade de temas e formas, uma espiritual, outra terrestre. Senhor, faz-me ver a tua glória em todo lugar. Eu critico pela criação, não por encontrar falhas. Quem não domina-mo não consegue compreender os princípios da arquitetura. Senhor, me liberte de mim mesmo, para que eu possa te agradar. Eu sirvo por amor de Deus e nele tenho toda a minha esperança. A verdadeira arte torna-se nobre e religiosa pela mente que a produz. Conduzido por longos anos às minhas últimas horas, tarde demais, ó mundo, conheço suas alegrias pelo que são. Você promete uma paz que não é sua para dar e o repouso que morre antes de nascer. Os anos de medo e vergonha aos quais o céu agora fixou um prazo não renovam nada em mim, exceto o velho doce erro em que, vivendo por muito tempo, um homem mata sua alma sem nenhum ganho para seu corpo. Digo e sei.
tendo posto à prova que ele tem a melhor parte no céu, cuja morte cai mais perto de seu nascimento. Cada beleza que é vista aqui por pessoas de percepção assemelhar-se mais do que qualquer outra coisa à fonte celestial de onde todos viemos. Eu não poderia te dar algo medíocre, mesmo se isso fosse tudo o que você pedisse. Eu criei uma visão de David em minha mente e simplesmente retirei tudo que não fosse David. Conhecer-se é a melhor maneira de nos entendermos. Compreender um ao outro é a única maneira de amar um ao outro. A perfeição não é pouca coisa, mas é feita de coisas pequenas. Em cada bloco de mármore, vejo uma estátua tão simples como se estivesse diante de mim, moldada e perfeita em atitude e ação. Tenho apenas que cortar as paredes ásperas que prendem a adorável aparição para revelá-la aos outros olhos como os meus a veem. Nenhuma grande obra de arte é concluída. Não se preocupe, pois Deus não nos criou para nos abandonar. Que espírito é tão vazio e cego, que não pode reconhecer o fato de que o pé é mais nobre que o sapato, e a pele mais bonita do que a roupa com que está vestida. Cada bloco de pedra contém uma estátua, e é tarefa do escultor descobri-la. A arte é uma coisa ciumenta que exige todo o homem. Sua grandeza é medida por seus horizontes. A escultura já está completa dentro do bloco de mármore, antes de eu começar meu trabalho. Já está aí, só preciso retirar o material supérfluo com um cinzel. Eu ainda estou aprendendo. Aos 87 anos. Um homem pinta com o cérebro e não com as mãos. A arte da criação reside no dom de perceber o particular e generalizá-lo, tornando a criar o particular. É, portanto, uma poderosa força transformadora e geradora de soluções criativas em relação a um determinado problema. A arte é dom de Deus e deve ser usada para a sua glória. O que há de mais elevado na arte é aquele que visa isso. Olhar para coisas bonitas age em minha alma. A beleza depende de um propósito. É nos elementos mais adequados ao seu propósito objetivo que a beleza brilha com mais força. A escultura é feita retirando, enquanto a pintura é feita adicionando. Critique criando. Gênios é infinitamente meticuloso. Lorenzo de Médici busca indivíduos altamente qualificados e esteticamente orientados para conceber e implementar vários projetos públicos importantes. Você é um generalista com sólida formação em engenharia estrutural, síntese de pigmentos e iconografia cristã. Alguma escalada envolvida. Portanto, é indiscutível que os membros da arquitetura derivam dos membros do homem. A mente, a alma, torna-se enobrecida pelo esforço de criar algo perfeito, pois Deus é a perfeição, e quem se esforça pela perfeição está se esforçando por algo divino. A ciência do design, ou do desenho de linha, se você gosta de usar este termo, é a fonte e a própria essência da pintura, escultura, arquitetura. Às vezes parece-me que todas as obras do cérebro humano e da mão são seja o próprio design ou um ramo dessa arte.